Irmãos, paz e graça. E a gente terminava de gravar o áudio, né, da escola dominical, falando um pouquinho sobre a questão da trindade ontológica, trindade econômica e trindade morfológica, né? Apesar desse termo não ser usado muito, mas diz respeito a uma realidade, né? É justamente como cada pessoa da Santíssima Trindade ele se apresenta na história. Quando a gente vê algumas terminologias, por exemplo, a respeito do estudo da Santíssima Trindade, nós vemos terminologias feitas que o Filho é eternamente gerado, que o título Filho de Deus. Irmãos, é necessário que para a gente compreender as coisas, a gente divida a questão das características da doutrina da Trindade. Quando a gente fala ontologia, é estudo do ser, tá? Então, o que é que eu estudo na ontologia a respeito de Deus? Os atributos de Deus, entendeu? Aquilo que caracteriza ele como sendo Deus, certo? Só que essa ontologia, ela só não é restrita ao estudo do ser do Pai, mas ela também diz respeito ao estudo do ser do Filho e também do ser do Espírito, tá? Então, esse estudo diz respeito a tanto uma pessoa, quanto a outra pessoa, quanto uma terceira pessoa. Então, quando a gente estuda nesse viés, a gente percebe que as características que permeiam a um são encontradas na segunda e na terceira pessoa. É por isso que se fala que não se tem mais de um Deus só e que só um só Deus que é manifesto em três pessoas. Então, nesse aspecto aqui a gente está estudando ao ser, a ontologia. Quando a gente fala sobre a distinção Pai, Filho e Espírito Santo, essa distinção diz respeito à trindade econômica, ou seja, o papel que cada um vai executar. Então veja bem, como o papel da salvação é o papel da economia, o papel que cada um iria executar, não é determinado no momento em que houve a criação, e sim esses papéis já foram determinados no conselho, lá na eternidade, entendeu? No conselho da redenção, no pacto da redenção. Então por isso que se usa essas terminologias até mesmo antes de haver qualquer coisa criada, certo? E a questão da morfologia é que nos ajuda a compreender que cada um da Santíssima Trindade ele vai se apresentar de um jeito, certo? Por exemplo, quando a gente vê o filho é bem interessante para nós compreendermos essa questão, porque para o pai ele vai ser imutável, ele não terá formas de apresentação. Você vê que o Espírito, apesar de não assumir uma forma, mas todas as vezes que a Escritura fala a respeito dele, ela vai falar ou na linguagem zoomórfica, ou seja, em forma de pomba que veio, entendeu? Só que no caso do filho, nós temos algo bem interessante, certo? Porque o filho, nós temos uma apresentação do filho antes, na encarnação, nós temos uma apresentação do filho na encarnação e nós temos outra apresentação do filho depois da glorificação. Entende? Então isso aqui pode acabar confundindo um pouco a cabeça das pessoas, porque as pessoas acham que o Senhor é uma coisa só, uma apresentação só. Entendeu? Por exemplo, se me permite usar os termos aqui, antes da encarnação era verbo sem carne, que é logos sarx. Na encarnação, logos encarnado, logos sarx. Agora vê só, na glorificação, o Senhor continua sendo pessoa teotrópica, Deus homem, só que ele não tem a característica de ser servo sofredor como ele teve enquanto ele estava aqui nessa terra. Então você vê, há uma característica do Senhor que não terá mais, que diz respeito a uma função que ele executava. Entende? E como estou dizendo, a trindade morfológica ela nos ajuda a compreender esse aspecto da segunda pessoa. Tá? Mas, por exemplo, a trindade morfológica e a trindade, conjuntamente com a trindade econômica, também nos aponta o papel do espírito. Você pode até observar que muitas das dificuldades que tem hoje a respeito da economia do espírito, né, do papel do espírito,
diz respeito à não compreensão disso. Estilo, como se dava a regeneração dos crentes no AT, havia habitação no AT. E por que essa dificuldade surge? Por causa de algumas linguagens de acomodação que o texto é necessário usar para que nós possamos compreender, feito do tipo, se eu não for, ele não virá, é necessário que eu vá para poder ele vir. Ou seja, ontologicamente falando, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão em todo e qualquer lugar. Então a ideia aqui de deslocamento é a ideia de começar uma nova etapa desse plano da economia, compreende? Então é necessário que a gente entenda essas questões, tá bom, irmãos? Então, aqui esse vídeo sendo mais um complemento àquilo que a gente já trabalhou um pouquinho na escola dominical, tá bom? Deus abençoe a cada um, irmãos.